pode sentar e dar glória a Deus e faça com carinho que a gente pediu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus me colocou essa palavra no meu coração e eu entendi bem o que Deus quer falar através dessa mensagem com a sua igreja. E eu entendi isso no decorrer do culto de domingo. Eu sou aquele rapaz que gosta de observar a liturgia do culto, os louvores, as palavras, o testemunho, e tudo que vai acontecendo no culto eu vou filtrando algo dali para a minha vida. Eu nunca saio de culto nenhum sem levar algo daquilo que Deus quer falar comigo. Deus quer revelar a mim através de um louvor, através de um testemunho, através de uma palavra, ou coisa decorrente dessa natureza de que Deus Ele quer sempre fazer em nós, ou através de nós, neste lugar chamado casa de oração. E quando eu olho para esta palavra, querido, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia vai me levar, e eu quero te convidar também junto comigo a este cenário, um cenário que a Bíblia vai destacar, e ela vai iniciar a história desse homem, dizendo que ele era o homem mais rico daquela sua localidade. Era um homem que possuía bens, era um homem que possuía camelos, era um homem que possuía bois, e você lê o primeiro capítulo, ele vai relatar para você ali, vai enumerar para você a quantidade de cada bem que ele possuía: ovelha, camelo, boi e jumentos. E a Bíblia vai dizer também, louvado seja o nome do Senhor, que esse homem era do seu tempo o homem mais rico, ou bem mais destacado, ou mais destacado do seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer, que louvado seja o nome do Senhor, que chega um determinado momento, aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, quando aparentemente não lhe faltava nada, tinha ele 7 homens e 3 meninos, totalizando um total de 10 filhos. Então, olhando para a vida de um homem desse, logo a gente vai entender que o homem tem uma vida que não lhe falta nada, porque é um homem bem sucedido, é um homem bem abastado, é um homem que não lhe falta nada, é um homem que, louvado seja o nome do Senhor, que dia após dia os seus filhos se apresentam diante dele, dentro da sua casa, para louvar o nome do Senhor e se alegrar juntamente com o seu pai, e alegrar-se juntamente com a sua mãe. E eu quero entender isso, por isso que eu te pedi para que você vá comigo até esse cenário, você viaje comigo até esse cenário, e você comece a imaginar comigo a história desse homem chamado Jó. Por isso que eu trouxe essa palavra, pois observaste tu, meu servo Jó, e eu, se eu pudesse, eu colocaria ele como tema: observaste tu, meu servo Jó. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que num determinado dia os seus filhos chegam diante da sua casa, abrem ou chamam seus pais, e sentam com seus pais à mesa, e se alegram com seus pais na mesa, e se alimentam juntamente com seus pais dentro na sua casa, na sua residência. Só que chega um determinado momento, querido, em que aquele homem que tinha tudo para ser feliz, que tinha tudo para ser um homem alegre, um homem contente, porque aparentemente não lhe faltava coisa alguma em questão de riqueza, em questão de louvado seja o nome do Senhor, felicidade no lar, porque ele tinha uma família completa. A sua esposa estava diante dele, os seus filhos frequentemente estavam diante dele. Só que a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que um certo dia os filhos de Deus estão se apresentando diante de Deus, e vem aquele Satanás e se apresenta também diante de Deus, e Deus vira para ele e pergunta: de onde vem Satanás? E ele diz: eu venho de rodear a terra, de passear por ela. Em outras palavras, você vai ver que a Bíblia diz perambular por ela. E Deus diz para ele: observaste tu, meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, homem temente, homem que se desvia do mal. Louvado seja a unção do Senhor. E às vezes também ele dizia essa pergunta porque ele via essa pergunta. Deus fazer para Satanás essa pergunta de onde ele vem. Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente.
inteligente. Mas Deus queria ouvir de Satanás aquilo que Satanás tinha para falar, tinha para relatar. E quando Deus traz o relato da vida daquele homem, o homem louvado seja o nome santo do Senhor, que toda a sua história de vida, ele se desviava constantemente do mal. Ele não era um homem Ele não era um homem que se apegava às coisas contrárias à vontade de Deus. Era um homem que se desviava constantemente do desejo do seu coração de querer enriquecer o coração de Deus, com coisas erradas, com coisas mentirosas, com coisas que desagradam o coração de Deus. E Satanás vira para Deus e diz também: não seria por menos? Não seria por menos ter que ser fiel ao Senhor? Porque a sua casa vai bem, o seu cenário social vai muito bem, o seu cenário financeiro também vai muito bem. Tudo que está em volta dele vai muito bem. Desse jeito é muito fácil te adorar. Desse jeito é muito fácil glorificar o teu nome. E Deus diz para ele: você acha realmente que é por isso que ele me adora? Você acha que é realmente por isso que ele glorifica o meu nome? Você acha que a fidelidade dele a mim está sobre aquilo que eu acrescento na vida dele? As juntas de boi, os camelos, as ovelhas? Será que está realmente sobre isso? Os vários e vários servos que ele tem, os funcionários que ele tem, que prestam para ele serviço? Vai, toca de tudo quanto ele tem, tira tudo quanto ele tem. E Satanás, mais que depressa, sai com um sorriso de orelha a orelha. Só que no momento que ele vai sair, Deus fala para ele: ei, ainda te falta uma coisa. Você vai tocar nos bens dele, você vai tocar em tudo que ele possui, mas você não vai tocar na alma dele, você não vai tocar na vida dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E começa então, querido, aquele homem, louvado seja o nome santo do Senhor, e seus filhos, certo tempo, se reuniam de tempo em tempo em casa de cada um deles, e chamavam e convidavam suas filhas também, para que juntamente com eles se alegravam. Chega um determinado momento em que Jó, todos de certo tempo, Jó buscava a Deus e orava a Deus e oferecia a Deus holocausto e sacrifício, pedindo a Deus que, se porventura, naquele momento de confraternização dos seus filhos, eles pecassem, blasfemassem contra Deus, Deus estava oferecendo sacrifício, pedindo a Deus: Senhor, perdoa ele, Senhor. Se por algum momento eles desviaram o coração deles e blasfemaram e pecaram contra o Senhor, ou falaram alguma coisa contra o Senhor, perdoa ele. Talvez você ainda não esteja entendendo o que Deus está falando, mas você ainda vai entender. E a Bíblia diz que em determinado momento, querido, Jó estava na sua casa, juntamente com a sua companheira, e agora parece que houve alguém batendo na sua porta, e já não era mais o seu filho, dizendo: pai, viemos almoçar com o Senhor, ou pai, viemos tomar café com o Senhor, ou pai, viemos passar a manhã e a tarde com o Senhor. Mas veio um mensageiro dizendo: meu Senhor, os sabeus vieram, tomaram os seus bois, tomaram os seus jumentos, mataram a fio de espada os seus criados, e somente eu, Senhor, cheguei até diante do Senhor para trazer essa notícia. E quando o céu está ali falando com Jó, se apresenta outro e diz: meu Senhor, fogo do céu caiu e consumiu as suas ovelhas, e matou e feriu os seus criados, e só eu cheguei, Senhor, todo rasgado, talvez todo sujo, todo espantado, todo assustado, todo amedrontado, todo apavorado, mas ele precisava levar até Jó essa notícia. E o coração de Jó continuou mais tarde a primeira notícia, e que ele recebeu, ele recebe a segunda, ele recebe a terceira, ele
Porque era um homem que se destacava no meio da sociedade, porque era um homem que possuía riquezas, e isso fazia com que ele se destacasse diante do meio onde ele vivia. Só que chega um determinado momento, quando o quarto está falando, se apresenta ainda um outro, meu Senhor. Talvez a notícia que eu tenha para trazer para o Senhor não seja como as demais que o Senhor já ouviu. Por isso eu peço que o Senhor pudesse sentar, o Senhor se assente. Porque a notícia talvez que eu tenha para trazer no teu coração, talvez vai mexer demais com a estrutura do Senhor. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor. Engrandecido seja o nome daquele que te conhece, querido. Engrandecido seja o nome daquele que te vê, que te assiste em todo o cenário da tua vida. A Bíblia diz que agora aquele moço vai dizer para Jó: estavam os teus filhos, estavam os teus 10 filhos reunidos na casa do seu primogênito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estavam se alegrando, meu Senhor. Estavam se confraternizando, meu Senhor. E Jó, talvez o coração de Jó se acelerasse, talvez imaginando em coisas o que poderia ser aquela notícia que chegaria até os seus ouvidos e até o seu coração. E Jó parece que se assenta para poder ouvir aquela notícia tão dura, que mudaria o cenário da sua vida. Senhor, vindo dos 4 cantos, soprou sobre aquele lugar, e a casa veio abaixo, e nenhum dos teus filhos escaparam com vida. Apenas eu escapei para vir te trazer-te essa nova. A Bíblia diz que Jó se levanta, rasga as suas roupas, raspa a sua cabeça e lança-se em terra e adora a Deus. Talvez em algum cenário da sua vida, em algum momento de situação a qual você viveu, a qual você passou, a qual você talvez esteja vivenciando agora, ou esteja enfrentando agora. E muitas das vezes a gente vai falar que o sofrimento que a gente está passando parece que é o sofrimento de Jó. Não é, não. Imagine um homem, louvado seja o nome do Senhor, que agora chegaria à janela da sua casa, olharia para o seu quintal, e hoje ele já não consegue mais observar os seus filhos, hoje ele não consegue mais observar os seus criados, hoje ele não consegue mais observar os seus campos, os seus bois, os suas ovelhas, os seus camelos. Ele não consegue mais observar isso. E Satanás, louvado seja o nome santo do Senhor, talvez entendendo que agora ele foi vitorioso, que agora ele logrou êxito sobre a vida de Jó. E a Bíblia diz que Jó ali se levanta e diz: nu eu vim e nu eu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E o tempo passa, querido Jó, talvez planteia no seu tempo de luto, porque não é fácil. E já passou por um momento da perda, sabe quão duro é e quão difícil é. Imagine para um homem agora ter que sepultar 10 filhos. Imagine um homem agora ter que chorar por 10 filhos, ou uma mulher chorar por 10 filhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E permanecer fiel diante do Senhor, permanecer dizendo que o meu Redentor ele vive, permanecer glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Consegue entender isso? Talvez o que Deus queira falar para mim e para você é que talvez o cenário da situação como você esteja passando, a qual você esteja enfrentando, não é somente uma sombra daquilo que Jó passou. E em todo o tempo Jó permaneceu fiel, em todo o tempo Jó permaneceu glorificando a Deus, em todo o tempo Jó permaneceu adorando e bendizendo e agradecendo o nome do Senhor.
talvez com muito menos, querido. Queremos largar tudo, queremos abandonar tudo, queremos desistir daquilo que Deus tem preparado para nós lá no céu de glória. Não é nesta terra, não é nesta vida, é naquele tempo. Louvado seja o nome do Santo Senhor, a qual eu e você, louvado seja o nome do Santo Senhor. Em meio às lutas, em meio à dificuldade, em meio à provação, em meio ao cenário contrário das nossas vidas, e muitas das vezes dormindo como Jó, cheio de sorriso, cheio de alegria, mas amanhecemos num pranto terreno, amanhecemos num momento tão difícil, num momento de uma situação, de um cenário tão complicado, e às vezes tudo que a gente quer é parar, tudo que a gente quer é desistir, tudo que a gente quer é olhar para trás e abandonar tudo, e parar com tudo. Mas quando a gente olha, louvado seja o nome do Santo Senhor, e talvez hoje você entrou nesse lugar assim. Meu Deus. Só Deus sabe como é que você entrou para aquelas portas. Só Deus sabe como foi a luta para você chegar nesse lugar. Deus. Só Deus sabe como foi difícil você estar nesse lugar. Só Deus sabe como você passou, o que você viveu, ou o que você tem vivenciado. Talvez dentro da sua família, talvez no meio de um amigo seu, talvez no meio de uma parentela. Os amigos de Jó, louvado seja o nome do Senhor, fica sabendo da situação a qual ele está enfrentando, e vem cada um do seu lugar, cada um da sua cidade, e vem ter com Jó. Mas quando eles avistam Jó, avistam o cenário da vida de Jó, de situação a qual Jó agora se encontra, a Bíblia diz que eles ficam de longe e ficam apenas observando, sem falar nada. Fica apenas observando o homem que outrora estava lá em cima, estava no topo. Agora o homem está lá no pó, abatido, em outras situações, humilhado, perdeu tudo quanto tinha, perdeu tudo quanto tinha. E eles ficam ali só apenas observando. Mas pensa que o Satanás, ele cansa ou ele desiste. Satanás, ele não está preocupado, louvado seja o nome do Santo Senhor, com aquilo que eu tenho ou com aquilo que eu possuo. Satanás não estava preocupado que Jó, ele se destacava, ele era um homem que se destacava no meio da sociedade, porque era um homem rico, era um homem abastecido de tudo. Seus filhos e suas filhas eram belos, eram lindos. A sua mulher era uma serva que estava todos os dias diante dele. Não era isso que preocupava o adversário da nossa alma. O diabo não queria, louvado seja o nome do Santo Senhor, arrancar os bens que ele tinha, ou destruir a sua família. O que incomodava o diabo não era isso, mas era adoração. Porque a Bíblia diz isso, que Jó adorava a Deus. Jó todo o tempo ele glorificava a Deus. Jó todo o tempo ele suplicava a Deus. E realmente você, que adversário da tua alma, está preocupado com a sua boa vestimenta, ou com o seu bom carro, com o seu bom celular, ou com a sua boa casa, não. O que ele está preocupado, o que ele quer tirar de mim, de você, é a essência da adoração, é a essência do louvor. Porque no momento que ele matar isso de você, aí sim ele vai poder dizer: eu venci, eu sou vitorioso na vida dela, eu sou vitorioso na vida dela. Mas nessa noite, independente da situação e do cenário a qual você esteja vivendo, não cesse de adorar a Deus. Não cesse de glorificar a Deus. Porque o segredo de tudo da vida do cristão está nisso. Independente do cenário a qual eu vivo, a qual estou enfrentando, eu entendo, louvado seja o nome do Santo Senhor, como Jó disse. Aleluia. Isso está mais para frente. Deus é bom. Louvado seja o nome do Santo Senhor. A Bíblia vai dizer que não obstante, Satanás agora usa os lábios dos seus amigos. E alguém olha para ele e vai dizer: será que ele não está em pecado? Será que ele não está em adultério? Será que ele não fez alguma coisa para transgredir a vontade de Deus? Está passando por essa ruína? Está passando por esse processo? Aquele louvado seja o Santo Senhor que talvez esperava ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, de dizer: meu amigo Jó, não se preocupa não, filho. A gente está aqui, a gente está orando por você, a gente está intercedendo por você. Então logo que
passar. Então logo você vai se colocar de pé novamente. Então logo Deus vai restituir tudo novamente, porque Deus é fiel. Se Ele te colocou nessa situação, não se preocupa não. Você vai sair dela, porque aquele que te colocou, Deus vai te tirar. Só que não bastante isso, querido. Satanás agora vai para aquele, vai para o outro lado. E talvez ele, alguns ainda vai dizer que a mulher dele era uma mulher tribulada, uma mulher problemática. Mas entenda isso. Imagina uma mulher que gerou, que viu crescer, e hoje ela não vê mais. E hoje ela olha para o seu esposo, olha para o seu companheiro, e ela vê o seu companheiro ali, acabado, destruído, vamos colocar assim, humilhado, lançado no louvado do Senhor, no Santo do Senhor. Talvez ele, naquela situação que ele estava vivendo ali, a situação muito complicada, muito delicada, a mulher dentro da sua casa, ela olha para um lado, olha para o outro, já não vê mais seu filho, já não vê mais sua esposa ali, e ela olha para o lado de fora e vê o seu marido lançado ali, humilhado, e ela vai até com ele, o coração também dilacerado, porque não bastasse ela perder seu filho, parece que ela perdeu também o seu companheiro. E ela vai, então, talvez trazer uma palavra de consolo ao coração dele, e vai dizer assim: meu amor, meu lindo, meu bem, meu bonitão, ainda tem sinceridade nesse teu Deus? Será que você não consegue ver o cenário de vida que você está vivendo, a que você está enfrentando? Será que você não consegue ver que não vai mudar, que não vai passar? Eu tenho uma verdade para poder falar para você. Amaldiçoa ele. Abandona esse Deus e morre. Ainda retém sinceridade nesse teu Deus, diante de tudo que você está passando, de tudo que você está sofrendo, de tudo que você está inventando. Talvez Deus não esteja falando com alguém aqui que no cenário da vida já ouviu isso de um familiar, já ouviu isso de um amigo, já ouviu isso de alguém que não esperava ouvir. Diante do cenário que você está passando, você ainda retém sinceridade nesse teu Deus? Larga tudo, abandona tudo, esquece de tudo. Isso não vai mudar, isso não vai passar, você não vai sair disso. Ainda retém. Como é que você consegue receber esse Deus? Como é que você consegue ainda glorificar esse Deus? Como é que você consegue ainda louvar esse Deus? Larga tudo. O mundo não era melhor, você viveu no mundo não era melhor, as coisas que o mundo te oferecia não eram melhor. E Jó disse para ele, para a mulher dele com todo carinho: olha, mulher, como falas qualquer louca, assim fala tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Consegue entender isso? Você consegue compreender isso? É coisa de família, querido. A gente está falando aqui de uma família. A gente está falando de uma família que viveu seus melhores momentos, uma família que se destacava em tudo, e agora já não, o lar já não é mais o mesmo. Aquele cenário ao qual ele estava acostumado a viver já não era mais o mesmo, porque o diabo tocou e tirou aquilo que parecia ser para o homem, para ele no caso, aquilo que fazia com que ele retia sua fidelidade a Deus. E não o bastante, querido, chega o segundo momento, que Satanás ele é assim, o adversário da minha e da tua alma é assim. Eu canso, eu desisto, eu paro de orar, eu paro de ler a Bíblia, eu paro de meditar, eu paro de frequentar um culto, eu até deixo de ser fiel a Deus, eu até deixo de N coisas, mas o adversário da minha e da tua alma é uma coisa que ele não é, uma coisa que ele não é, ele não pense que ele é, ele não é. Alguém que desiste fácil, alguém que esquece fácil, alguém que, se não conseguir na primeira, esse aí não vou conseguir mais não. Tentei, fiz de tudo, ele continua glorificando a Deus. Vou partir para outro, não. A Bíblia diz que
em determinado momento, segundo momento, ele vai novamente se apresentar diante do Senhor. Deus fala para ele a mesma coisa: observar, íntegro, reto, fiel, temente, desvia. Ele falou assim: me fizeste tentar contra a vida dele, achando que ele ia blasfemar contra mim. Ele permanece fiel a mim. Aí ele diz assim: olha o Satanás de novo, pele por pele, e tudo quanto ele tem blasfemará por ti. E Deus disse: a vida dele está nas tuas mãos. E Satanás de novo sai feliz e saltitante, achando que agora ele vai conseguir. Mas Deus já tinha falado para ele, advertido ele a primeira vez, e Deus adverte ele novamente a segunda vez. Quando ele vai sair com toda a fúria, vai falar: agora destruo a vida dele, agora eu acabo com a vida dele, agora definitivamente eu mato ele. E Deus vai gritar para ele de novo, com aquela voz de trovão, vai falar: não toque na alma dele, não toque na vida dele. Glória a Deus. A vida dele me pertence. Deus está falando para você, querido. Deus está falando para você, querida. O adversário é quem tente contra a tua vida e tem que tirar tudo de você. A tua vida ele não toca. 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 Louvado seja o nome do Santo Senhor. A Bíblia diz que Satanás agora coloca uma chaga maligna. Alguém vai dizer uma úlcera, outros vão dizer uma lepra, da planta dos pés ao alto da cabeça. Jó agora está cometido de uma enfermidade que, segundo algumas tradições, ele era necessário que ele fosse excluído, lançado para fora. A Bíblia vai dizer que ele olha agora e tudo o que resta para ele, no nobre amigo Leandro, tudo que resta para ele é apenas um caco de telha, porque a lepra já tinha consumido todas as suas cartilagens. Ele não tinha mais forças para poder se coçar, porque aquela chaga já tinha tomado todo o seu corpo. Ele agora, por causa dessa mesma chaga, ele está cometido de um odor terrível, de maneira que seria insuportável se chegar aqui perto dele. E tudo que resta para ele é aquela amiga chamada telha. E com ela ele começa a se coçar. E com ela ele começa a buscar consolo. E não cessa de glorificar a Deus. Só que chega um determinado momento que Satanás está ali em volta, rodeando. Agora ele vai blasfemar. Agora ele vai largar tudo e vai blasfemar contra Deus. E eu vou ser vitorioso. Ai, meu Deus, Jesus me ajuda. Satanás entendendo que vai triunfar sobre a vida dele, louvado seja o nome do Senhor, e que vai vencer definitivamente contra a vida de Jó, porque já tinha tirado tudo quanto ele tinha. A sua mulher já tinha ordenado ele que blasfemasse contra Deus e abandonasse tudo morresse. Mas ele não podia desobedecer a ordem que foi dada. Se Deus falou que ninguém tiraria a vida dele, nem Satanás tiraria a vida dele, como Jó poderia tirar? Ele estava selado por promessa que foi lançada da boca de Deus. A vida dele você não vai tocar. Só que chega um determinado momento que Jó está ali, talvez já dentro de um buraco, para poder aliviar a dor que sufocava, que apertava o seu corpo. Jó está dentro daquele buraco, coberto de chagas, coberto de odor, abandonado por tudo e por todos. E Deus está ali assistindo. E Satanás a todo tempo dizendo: blasfema, 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 abandona. E Jó agora se levanta, arranca força, louvado seja o nome do Senhor, e Deus só ele, e Deus sabe de onde ele arrancou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai arrancar força de onde, louvado seja o nome do Senhor, somente ele sabia
aonde ele poderia arrancar. E das suas forças ele vai tirar, ele vai se levantar e vai dizer, vai se firmando sobre os seus arteios, vai se firmando, pedindo força a Deus. Eu já estou partindo para o encerramento. E ele vai dizer para Satanás e para todo inferno ouvir: eu bem sei que o meu Redentor ele vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra, e depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus. E não importa, louvado seja a missão do Senhor, o quão difícil seja a situação que você estava passando, Deus é contigo, querido. Deus é com você, querida. Igreja do Senhor, esse cenário difícil que você está vivendo, não desista, não abandone, não negue esse Deus, porque no momento que aprova ele, o seu Redentor, ele vive, e que por certo ele vai se levantar sobre a terra, e que por certo ele vai se levantar sobre a terra. A Bíblia lá no capítulo 42, no final do seu livro, ele vai dizer que ele ora pelos seus amigos. E Deus muda a história de Jó. O homem que tinha 7.000 jumentos, 7.000 bois, cabelos, agora passa até 14. Que tinha 600 jumentos, agora tem 1.300, 1.200. E Deus multiplica aquilo que ele tinha, ele dá o dobro. E as filhas dele, a Bíblia vai dizer que são as moças mais lindas do Oriente. Você consegue observar isso? E agora Jó, diante de todo esse cenário, Jó diz: eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Que Deus seja glorificado no meio do cenário da tua vida. Em momentos adversos a qual você esteja passando, tudo que o adversário da minha e da tua alma quer é arrancar do meu e dos teus lábios, adorador. Mas a minha verdade é que eu creio que é verdade, que o fogo arderá continuamente sobre o altar, ele não se apagará. Não permita que essa chama que Deus acendeu no teu coração, essa chama de adorador, essa chama de adoradora, se apague, não, mas que ela permaneça acesa. Você é um adorador, você é uma adoradora, independente do cenário a qual você está vivendo, a qual você está enfrentando, seja no meio dos teus filhos, seja no momento do teu marido, no momento da tua esposa. Seja qual for o cenário, se coloque de pé, seja pronto a estar como um adorador e uma adoradora. E no momento que você entender essa verdade, querido, o adversário da tua alma não vai conseguir triunfar sobre a tua vida, porque tu vai dizer: eu bem sei que o meu Redentor ele vive. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.